Olá, eu me chamo José Luiz Ames e, em conjunto com a minha esposa Rosana Marcelino, trabalhamos com constelações familiares, constelações organizacionais e outras formas de terapia individual e também em grupos. O que me traz hoje aqui é conversar com vocês sobre as 3 modalidades de constelação na obra de Bert Hellinger. Bert Hellinger, não sei se isso é do conhecimento de todos vocês, ele trabalha com 3 formas diferentes de constelação que foram se desenvolvendo no curso do seu trabalho. As constelações começaram em 1982, com uma forma de constelação que Hellinger vai chamar lá mais adiante de constelação familiar clássica. Clássica porque foi com esta modalidade de constelação que ele começou o seu trabalho. Mais adiante, muitos anos depois, já por próximo dos anos 2000, Hellinger começou a trabalhar com uma segunda modalidade de constelação que ele chamou de movimentos da alma. E mais tarde ainda, uns 10 anos depois, por volta de 2008, 2010, Hellinger iniciou um trabalho de constelação com uma terceira modalidade de constelação, que é o dos movimentos do espírito, que ele também designa de a nova constelação familiar. O que eu quero fazer com vocês hoje, o meu propósito com vocês hoje, é explicar separadamente cada uma dessas 3 formas, essas 3 modalidades de constelação. Antes de começar falando propriamente de cada uma delas, eu quero já adiantar um esclarecimento inicial, que é o seguinte: o fato de Hellinger trabalhar com 3 modalidades distintas de constelação, isto não significa de modo algum que uma modalidade seguinte seja a superação da anterior, no sentido de invalidar a modalidade anterior. Não, não se trata disso. Antes, e muito antes, o contrário. Quando Hellinger começa a trabalhar com o que ele chamou de movimentos da alma, esta modalidade de constelação dos movimentos da alma costuma ser trabalhada, combinada com a constelação familiar clássica. Então, se trata, digamos, muito antes de um enriquecimento progressivo, o que acontece no trabalho de Bert Hellinger. Os movimentos da alma enriquecem, trazem novas modalidades que enriquecem a constelação familiar clássica, assim como os movimentos do espírito trazem novamente um enriquecimento aos movimentos da alma e à constelação familiar clássica. Então, são enriquecimentos progressivos e não, absolutamente, uma superação de uma modalidade seguinte em relação a uma modalidade anterior. Ok? Bem, eu vou didaticamente trabalhar com vocês uma a uma dessas 3 modalidades, porque eu penso que dessa maneira fica mais claro para vocês entenderem as diferenças entre uma e outra, mas também o enriquecimento que cada uma traz, as modalidades seguintes trazem às modalidades anteriores. Eu começo falando com vocês da constelação familiar clássica, que é com certeza aquela mais conhecida e aquela com a qual, até hoje, a absoluta maioria dos facilitadores de constelação trabalham, obviamente, enriquecendo esta modalidade clássica da maneira como ela foi criada lá no começo dos anos 80, com aquilo que depois Hellinger foi enriquecendo, sobretudo, os movimentos da alma. Então, vou explicar didaticamente os principais elementos
dessa constelação, muito mais para contrastá-los com aquilo que se acrescenta depois, do que com a intenção de dizer qualquer coisa nova que alguém que tenha participado de uma constelação ainda não tenha percebido na participação das constelações. Então, como funciona? Didaticamente explicado, a constelação familiar clássica. Né? Nesta constelação familiar clássica, membros da família do cliente são representados por outras pessoas, por pessoas, em geral, né, estranhas à própria família. Não que membros da própria família não possam representar outros membros da família, mas não é muito adequado. É melhor que pessoas estranhas à família representem os membros da família. Estes membros da família que estão representados por outras pessoas podem estar vivas ou mortas. Não faz qualquer diferença, certo? Além disto, como funciona a dinâmica da constelação? Então, na maneira clássica, tal como Hellinger começou a trabalhar com as constelações, como falei para vocês, a partir de 1982, funcionava assim. O cliente olhava no grupo das pessoas que participavam do workshop e, dentre este grupo, escolhia representantes dos membros do seu sistema familiar indicados pelo facilitador. O facilitador dizia assim, escolha alguém para representar você, por exemplo. O cliente dava uma olhada, se conectava com as pessoas que estavam ali e escolhia alguém para representá-lo. Se apresentava diante dele e pergunta, pode me ajudar? Se a pessoa concordava, pegava essa pessoa e a conduzia com as mãos nas costas até o lugar dentro do campo, no círculo, né? E a posicionava no lugar que, na visão do cliente, achava que devia colocar o seu próprio representante. E isso ia se repetindo a cada outro representante que o facilitador indicasse. Digamos que ele indicasse, escolha para representar alguém para representar seu pai, alguém para representar sua mãe, e se ele fosse casado, né, alguém numa parceria, alguém para representar o cônjuge, né, e assim por diante. Então, formava aos poucos, e sempre no mesmo movimento que eu expliquei. Se apresentava, perguntava se podia ajudá-lo, se a pessoa concordasse, colocava as mãos nas costas e trazia para o centro e a posicionava em relação às outras pessoas, no lugar que, na sua imagem, devia ser, essa pessoa devia ser colocada. No final, quando todas essas pessoas indicadas, quando todos esses representantes dos membros do sistema familiar do cliente, indicados pelo facilitador, estavam posicionados, né, no centro do círculo, nós tínhamos o que chamamos de imagem inicial. A imagem inicial nada mais é do que a maneira como o cliente enxergava o seu sistema familiar e a sua posição em relação aos demais membros do sistema. Tá certo? Isto já trazia uma informação muito importante para o facilitador sobre os encaminhamentos seguintes. Porque dependendo de como o cliente colocava o pai em relação à mãe, pai e mãe em relação a ele, e assim por diante, isso já trazia uma informação de como estava a relação do cliente no interior do seu sistema familiar. Bem, uma vez posicionados, os representantes eram orientados a se conectar, a se centrar profundamente, a se conectar com o sistema, ficando em silêncio,
mergulhando dentro de si até estarem centrados e conectados profundamente com o cliente e com o sistema familiar. Depois de algum tempo, passada essa conexão, quando o facilitador percebia ou percebe, né, porque é uma constelação modelo que permanece, né, então quando o constelador percebe que os representantes estão concentrados, estão centrados interiormente, passa a perguntar a cada membro como se sente. E a partir da resposta de cada membro, o constelador fazia, na constelação clássica lá dos anos 80, as mudanças de posição que o constelador achasse interessantes para testar as hipóteses que ele, constelador, tinha em relação à questão trazida pelo cliente. Bem, estas mudanças de posição eram feitas até que cada membro, cada representante do membro familiar respondesse a pergunta, né? Como você se sente? Se ele dizia, até ele sentir, olha, eu me sinto bem. Aqui eu me sinto bem. Então, quando todos os representantes respondessem afirmativamente que estavam se sentindo bem no lugar em que estavam, o sistema familiar estava bem colocado, né? É o que nós chamamos de imagem de solução. A imagem de solução, diferente da imagem inicial, é aquela posição de cada membro da família em que cada membro representado se sente no lugar certo, está em harmonia com todos os demais. Bem, adicionalmente a estas mudanças de posição orientadas pelo facilitador, o facilitador também fazia, né, rituais, como, por exemplo, né, reverências, curvar-se, mudanças de posição do tipo deitar, abaixar-se. Então, fazia rituais com os membros, isso tem a ver com a solução que se pretende trazer, e também, e sobretudo, isso é importante, o facilitador dizia frases importantes para serem repetidas pelos representantes colocados no campo. São as chamadas frases de solução. São frases de poder, frases de força, que são muito importantes para chegar à solução da questão trazida pelo cliente. Bem, basicamente, esta constelação chamada clássica, muito resumidamente, é assim que ela funciona. Não tem muito mais do que isto. Ok? Só um momento, tomar um pouco d'água, né? A segunda modalidade de constelação é o que Hellinger chamou de movimentos da alma. O que, antes de qualquer coisa, o que ela traz de novo, de diferente, em relação às constelações clássicas. Né? Então, eu repito aqui o esclarecimento que eu dei para vocês há pouco. Né? Eu disse lá no começo de que a constelação familiar começou com aquilo que, bem adiante, muitos anos depois, Hellinger vai chamar constelação familiar clássica, que é esse modelo que eu acabei de descrever muito resumidamente. A constelação familiar clássica em relação aos movimentos da alma. Então, os movimentos da alma são um enriquecimento da constelação familiar clássica. Atualmente, a absoluta maioria dos facilitadores de constelação trabalham combinando os movimentos da alma à constelação familiar clássica. Né? Ninguém abandonou. O raro são os consteladores
que abandonaram a forma clássica da constelação com a qual ela começou lá no início dos anos 80. Enriqueceram ela com outros e novas contribuições de Hellinger, e a primeira grande contribuição nova foi o que Hellinger chamou de movimentos da alma. Mas, a par disso, também os consteladores introduziram outras pequenas modificações. Aliás, o próprio Hellinger também introduziu essas modificações em relação à constelação familiar clássica. Por exemplo, na constelação familiar clássica, conforme eu escrevi para vocês há pouco, né, o cliente escolhia sempre os representantes do sistema familiar e os conduzia ao centro do círculo para a constelação. Progressivamente, isto também foi se modificando no seguinte sentido. Por exemplo, em que o constelador escolhe as pessoas para do sistema familiar, os representantes são escolhidos pelo próprio constelador, e o constelador as posiciona no centro do círculo. Às vezes, o constelador sequer informa no começo ao cliente quem representa quem, e sequer também conta a todos quem é quem, né? É o que nós chamamos de constelação às cegas, ou no oculto, como alguns também falam, né? Então, a constelação às cegas é aquela em que os participantes e os próprios representantes não sabem quem eles representam. Outras vezes também, o constelador escolhe os representantes, os leva para entrar, os convida para entrar no círculo e dá ao representante a seguinte orientação: encontra o seu lugar. Então, é uma outra modalidade. O constelador pode colocá-lo, o representante já no lugar, ou então ele solicita ao representante para que ele próprio encontre o seu lugar. São variações que você encontra como mudanças em relação à constelação familiar clássica. Bem, onde entram os movimentos da alma? Que até aqui nós temos só variações na montagem, né, da chamada imagem inicial, né, da constelação. Então, onde elas começam? Veja bem, os movimentos da alma começam no seguinte movimento. Na constelação familiar clássica, as mudanças de posição dos representantes eram sempre conduzidas pelo facilitador. É o facilitador que fazia as mudanças de lugar de cada representante. Nos movimentos da alma, o representante é orientado a se deixar conduzir por si próprio, pelo movimento interior, a seguir o seu movimento. Se o seu movimento é se afastar e se colocar em outro lugar, se o seu movimento é se deitar, se o seu movimento, enfim, né, é se ajoelhar, é se abaixar. Então, os movimentos são levados autonomamente, espontaneamente, pelo próprio representante, que segue nisto o seu comando interior. Obviamente, vocês percebem, é importante perceber isso, que o representante precisa estar profundamente centrado de modo que ele siga o seu movimento aos poucos. Hellinger diz assim: é importante que o representante, quando sente um impulso interno, aguarde um pouco até sentir força, e só quando o representante sente força para o movimento, ele siga aquele movimento de modo lento. Esta é a orientação que Hellinger dá nesta nova dinâmica do que nós chamamos aqui de
movimentos da alma. Às vezes, o constelador não precisa perguntar nada aos representantes. O próprio movimento dos representantes vai colocando à luz o que estava oculto, vai se mostrando espontaneamente pelo movimento dos representantes o que estava oculto. Claro, muitas vezes também, como falei, o constelador ele trabalha combinando os movimentos da alma com a constelação clássica e vai fazendo perguntas aos representantes para saber o que está acontecendo, para ter uma informação mais segura para ele, constelador, de como ele deve proceder nesse caso. Bem, obviamente, também ali, na constelação dos movimentos da alma, o constelador precisa ter uma experiência bastante desenvolvida para ficar atento aos menores movimentos da parte dos representantes. Como nós já sabemos, quando um representante olha fixamente para um ponto no chão, se costuma partir da seguinte ideia, de que possivelmente se trata de um morto ou se trata de alguém olhando para a morte. E o constelador já sabe, quando acontece isso, ele coloca alguém deitado para no ponto, no lugar em que está voltado o olhar do representante. Outras vezes também pode acontecer, e o constelador experimentado sabe disso, quando vários representantes olham numa mesma direção, eles sabem que se trata de um excluído. É preciso incluir alguém no sistema. De quem se trata, não se sabe. Isso vai se mostrando aos poucos durante o processo da constelação. É importante que se compreenda que os chamados movimentos da alma sempre são, portanto, movimentos da alma. Por quê? Por que são chamados assim? São chamados assim porque o representante é orientado a deixar-se conduzir espontaneamente pelo seu movimento interior, a posicionar-se no campo e a posicionar-se da maneira dentro do campo, seja de pé, deitado, virado, não importa. De acordo com como que uma ordem interna que lhe faz posicionar-se de um determinado modo no campo e mudar este modo, também obedecendo sempre ao seu movimento interno. Não é mais o constelador que o posiciona, mas é o próprio representante que muda a sua posição de acordo com o seu movimento interno, o movimento da alma do próprio representante. Então, na constelação dos movimentos da alma, os representantes devem, se percebem, entregar-se inteiramente ao movimento. Eles precisam renunciar a todas as ideias preconcebidas, a tudo aquilo que eles viram nas outras constelações. Eles devem entregar-se totalmente ao movimento interior, sem se deixar condicionar pelas imagens do que viram em outras constelações. Do contrário, você estará falseando o resultado. Então, precisa sempre um representante bem orientado para que ele abstraia tudo aquilo que ele já viu em outra constelação e se entregue inteiramente, autenticamente, ao movimento de sua alma. Como vocês percebem, o movimento da alma é um recurso adicional que o constelador pode utilizar para enriquecer a constelação familiar clássica. E, em geral, é dessa maneira que elas são utilizadas nas constelações. O constelador autoriza, permite
que o representante siga autonomamente o seu movimento, orientado pelo impulso interior que o representante sente, e não mais aguarde o constelador posicioná-lo no campo. Esta é a grande mudança. Cabe, obviamente, ao constelador a experiência do constelador, saber do que se trata e fazer a decifração, a leitura daquilo que se mostra no movimento autônomo, espontâneo, dos representantes colocados no campo da constelação. Ok, novamente, só um momento, vou tomar uma água para nós passar para a terceira modalidade trabalhada por Hellinger. Bem, a terceira modalidade de constelação é o que Hellinger chama de movimento do espírito, que ele vai chamar também de nova constelação familiar. Então, do que se trata nos movimentos do espírito e como esta forma de constelação se diferencia da constelação familiar clássica, seja tal como foi criada lá no início dos anos 80, seja da maneira como ela já está enriquecida pelos movimentos da alma nos anos e décadas seguintes ao seu surgimento, e se desenvolve até os dias de hoje. Então, onde estão as grandes diferenças da nova constelação familiar, dos movimentos do espírito, em relação à constelação familiar clássica? É isso que eu quero mostrar um pouco mais para vocês, né? Em primeiro lugar, entender quando ela começa. A constelação familiar, a nova constelação familiar, os movimentos do espírito, começam basicamente a partir de 2008, 2010 em diante, depois da participação de Bert Hellinger nos seminários de Cosmic Power, orientados por sua segunda esposa, Sophie. A partir da participação dele, Bert, nos seminários de Cosmic Power da Sophie, de sua segunda esposa, Hellinger passa a desenvolver uma nova percepção que ele veio a partir desses seminários, a partir do que ele chamou de movimentos do espírito. Antes de qualquer coisa, é preciso esclarecer o que Hellinger entende por espírito, em que sentido ele chama, o que ele entende por espírito nesses movimentos do espírito. Então, em primeiro lugar, o que não é. Quando Hellinger fala em espírito, ele não está se referindo a algo divino, como se fosse uma divindade, ou Deus, ou seja lá o que for. Não é uma entidade espiritual do outro mundo. Não, não é disso. Também não se trata de espírito no sentido que lida, por exemplo, o espiritismo. Não, também não se trata de espírito nesse sentido. Quando Hellinger fala em espírito, nesta terceira modalidade de constelação dos movimentos do espírito, o que é o espírito, então? Espírito nada mais é para Hellinger do que uma força superior que toma conta da pessoa e conduz os seus movimentos. Então, entendam por espírito uma força maior, uma força superior à minha própria, que os meus movimentos são orientados não por minha vontade, e sim por uma força da qual eu sou tomado. Então, esta força superior me toma e me leva, me conduz em meus movimentos. Esta mesma ideia, ela é também aquela, diz para Hellinger, que se mostra desde a constelação familiar clássica, na capacidade que o representante tem de sentir o que sente a pessoa representada por ele, né? Então,
esta mesma força superior é também aquela que leva um representante a ter a capacidade de sentir aquilo que sente a pessoa por ele representada. É a mesma força que ele está se referindo aqui, certo? Bem, vou traçar algumas pequenas diferenças entre a constelação familiar clássica e a nova constelação familiar ou dos movimentos do espírito. Então, em primeiro lugar, como vocês estarão lembrados do que eu falei, na constelação familiar clássica, seja aquela dos anos 80, seja aquela que se faz até hoje, enriquecida pelos movimentos da alma, o constelador faz perguntas aos representantes. Né? Faz perguntas aos representantes. Na nova constelação familiar, na constelação dos movimentos do espírito, raramente o constelador faz perguntas ao representante. O representante simplesmente segue os movimentos do espírito e o constelador observa e faz a leitura destes movimentos. Uma segunda diferença, uma segunda grande diferença, né, que acontece da constelação familiar clássica para a nova constelação. Vocês lembram que aquilo que eu falei, na constelação familiar clássica, a família ou o sistema familiar do cliente é constelado, ou seja, é representado, é colocado no campo. No campo são colocados representantes dos membros do sistema familiar. Pois bem, na nova constelação familiar, na constelação do espírito, dos movimentos do espírito, não é mais assim. Em vez de haver vários representantes do sistema familiar, é colocado um só representante. Um só representante, que segue os seus movimentos. Obviamente, eu vou falar isso em seguida, o constelador pode, depende do caso, adicionar progressivamente outros membros. Mas disso ainda eu vou falar logo em seguida. Então, aqui eu quero reforçar a segunda grande diferença, ou seja, de que o constelador trabalha com um só representante, que depois ele segue o seu próprio movimento. Tem uma terceira diferença importante da constelação familiar clássica para a nova constelação familiar ou a constelação dos movimentos do espírito. Na constelação familiar clássica, o cliente chega ao constelador com uma questão para ser olhada. E é a partir da questão que o cliente traz que uma constelação é montada, que os representantes são selecionados, estes em vez daqueles. Então, é a questão que o cliente quer olhar que determina quais membros do sistema serão representados no campo. Pois bem, na nova constelação familiar ou na constelação de espírito, não se trabalha mais com uma questão. Não tem questão a ser trabalhada. Não tem uma expectativa a ser alcançada. Simplesmente se coloca no campo um representante que, profundamente centrado em si, passa a deixar-se conduzir pelo espírito. Deixa-se conduzir por seu movimento interior. É isso. E só se acompanha este movimento. Não tem mais uma constelação orientada para encontrar uma solução a uma questão. Não é mais disso que se trata. Isto é uma terceira grande diferença da constelação
da nova constelação familiar, dos movimentos do espírito, em relação à constelação familiar clássica. Pois bem, então, descrevendo brevemente a dinâmica da nova constelação familiar. Você tem um cliente que chega até você e o constelador coloca alguém no campo. Este alguém que ele coloca no campo não é necessariamente alguém que representa o cliente, não. O constelador escolhe alguém que agora passa a deixar-se conduzir pelos movimentos do espírito, deixa-se levar por seus movimentos interiores. Só isso. Dependendo dos movimentos da pessoa que está no campo, o constelador pode ir adicionando outros membros e observar como estes membros adicionados interagem com aquele que foi colocado. Por exemplo, para dar um exemplo bem clássico, né? Um exemplo clássico. A pessoa que foi colocada no campo passa a olhar fixamente num ponto no chão. Nós já sabemos, pela experiência anterior, de que quando um representante olha num ponto fixo ao chão, se trata de alguém que olha para a morte ou alguém que olha, ou se trata de um morto. Então, digamos que a pessoa colocada no campo passe a olhar fixamente ao solo. O constelador pode decidir-se por introduzir uma pessoa sem dizer nada, sem comentário algum. Simplesmente solicita a alguém para deitar-se no lugar em que a pessoa que está no campo olha. E, em seguida, observa as reações da pessoa colocada. Digamos que essa pessoa, deitada de costas, se vire e fique de costas para a pessoa que foi colocada no campo por primeiro. Digamos que agora o constelador se decida a colocar uma outra pessoa do lado daquela deitada ao solo, para onde essa pessoa deitada ao solo olha, e normalmente observa. Então, é assim que procede, vai olhando e vai introduzindo novas figuras e observando como esse movimento vai acontecendo, como aquela pessoa colocada por primeiro interage com aquelas que foram adicionadas. Não se fala nada, não se pergunta nada. Simplesmente se observa os movimentos que as pessoas colocadas no campo vão fazendo, os movimentos autônomos, os movimentos do espírito, como também podemos falar. Então, é muito importante que se compreenda que na nova constelação familiar ou na constelação do espírito, dos movimentos do espírito, né, tanto o constelador quanto o representante, eles se comportam como se fossem canais de energia por meio dos quais outras forças atuam. Forças maiores do que aquela do próprio constelador ou do representante colocado. Constelador e representante são, diz Hellinger, médiums, ou seja, são canais de energia. Eu prefiro usar esse termo para não começar a fazer associações com outras crenças que desvirtuariam aquilo que nós, de fato, precisamos compreender, né? Então, constelador e representante se comportam como canais de energia, e para isso precisam estar profundamente centrados. Diferente da constelação familiar clássica, em que o constelador pode ficar profundamente vinculado ao mental, porque ele precisa fazer movimentos com os representantes, na constelação familiar do espírito,
as constelações do espírito, dos movimentos do espírito, o constelador precisa estar também, tal como representante, ser deixado levar pelo espírito. Ele precisa estar conectado, ele precisa ter a mesma postura do representante. Esta é uma grande diferença, né? Por isso, eles são canais de energia por meio dos quais as forças outras se colocam em movimento. Eu falei antes de 3 diferenças, me corre aqui uma quarta diferença para comentar para vocês. Na constelação familiar clássica, se costuma levar uma constelação até chegar à solução. O que se pretende na constelação familiar clássica é chegar à solução, pois na nova constelação familiar, dos movimentos do espírito, não se trata mais disso. Não é mais, o objetivo não é chegar a uma solução necessariamente, a um termo, né, a uma conclusão da constelação. Não. O que se pretende é colocar em movimento forças. Forças. Estas forças colocadas em movimento, forças, energias, né, colocadas em movimento, continuam o movimento por si próprias, mesmo após a constelação ter sido encerrada. Ela não é concluída necessariamente, ela é encerrada. Ou, se quiserem também, podemos dizer, é interrompida, porque as forças não se deixam interromper. As forças mobilizadas pelo representante, ou mais de um, que eventualmente o constelador coloque no campo, e as forças mobilizadas pelo próprio constelador, que também faz parte desse movimento, estas forças continuam atuando. Então, a constelação do espírito mobiliza energias, mobilizam forças que, depois que a constelação tiver sido encerrada, essas forças continuam atuando, continuam agindo, né? Elas, uma vez colocadas em movimento, permanecem atuando, permanecem agindo. Elas não param pelo fato de a constelação ter sido encerrada. Então, o constelador confia de que estas forças colocadas em movimento, elas levam a cura daquilo que o campo mostrou como sendo necessário de ser realizado. Então, o constelador confia no campo e confia nas forças que foram mobilizadas pelo representante ou representantes, quando o constelador tiver adicionado alguém mais ao primeiro, né? E pelo próprio constelador, que também é um agente que está conectado ao representante e àquilo que se colocou em movimento, as forças que se colocaram em movimento. Então, esta é uma outra forma de compreender, né, a questão. Então, vocês percebem que na constelação do espírito, você não tem mais propriamente um cliente que é beneficiado, certo? As forças mobilizadas pelo representante, quando está no campo, junto com a força que o próprio constelador mobiliza, força dele, ele também, né, como movido pelo espírito, é que vão produzir as mudanças, as transformações, sem que se possa dizer que vão atuar sobre este ou sobre aquele, sobre um sistema familiar ou outro. As forças é que, vamos falar assim, sabem, são inteligentes, entre aspas, né, para saber onde é preciso operar a cura. Então, é uma outra maneira de compreender a constelação. Não é mais da maneira clássica, né, em que temos um cliente que vai a um terapeuta para fazer uma constelação
que está relacionada ao seu sistema familiar. E a solução tem a ver com a questão do seu sistema familiar, ok? Pois na nova constelação familiar não é mais assim que funciona. Nós, para quem está lá, nós não podemos dizer em qual sistema familiar, sobre qual pessoa aquelas forças vão atuar de modo específico. Nós simplesmente colocamos em movimento forças e as forças por si próprias mobilizadas é que vão operar as mudanças que as próprias forças por si próprias entendem, entre aspas, sabem, né, ser necessárias de serem modificadas para melhor. Bom, eu sei que essa terceira forma, a nova constelação familiar, é muito complexa, porque por isso é difícil de ser compreendida, porque ela também trabalha com uma terceira forma de consciência que Hellinger chama de consciência espiritual, que se diferencia da consciência pessoal e da consciência coletiva, a consciência de clã, que Hellinger trabalhou na constelação familiar clássica. Na consciência espiritual, diferente da consciência pessoal e coletiva, na consciência espiritual, tudo está conectado com todos. O todo está conectado com tudo. Tudo está ligado. E tudo converge sempre no sentido de incluir a todos. Ninguém fica de fora. Então, uma vez que existe esta terceira forma de consciência, que Hellinger chama de consciência espiritual, nós também temos, a partir disso, uma nova maneira de compreender como atua, como funciona, como produz efeito a constelação familiar, diferente da maneira como nós compreendemos isto na constelação familiar clássica. Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. Eu agradeço a presença de vocês e para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, isso é importante para o nosso trabalho. Compartilhe este vídeo se você gostou dele, se você o considerou útil para a sua vida. Compartilhe nos seus contatos, nas suas redes sociais. Muito obrigado a cada um de vocês que me acompanhou até aqui e até o próximo vídeo.